Amém. Feche seu olho, olha aí, comigo. Senhor Deus, Pai, obrigado pela noite que estamos aqui para te adorar. Senhor, dê-nos entendimento da palavra. Usa aqui teu servo à vontade para trazer a palavra de Deus na noite de hoje. Oh Deus, fala conosco, dá mais conhecimento de tua palavra, mais sabedoria, pois tu és santo, único santo. Amém. Vamos lá, Atos 2, 42, 47. Atos 2, 42, 47. Atos 2, 42. Assim diz então, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia um temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam das propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias assentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Amém. Está aí a palavra de Deus. O que eu vejo aqui nessa palavra aqui? Que tinha muitas coisas incomuns ali, aqueles irmãos ali na época da igreja primitiva, né? Qual que era a igreja primitiva? Antes de inventar a religião, né? Foi bem mais para frente, 200, 300 anos depois de Cristo, inventaram a religião. Mas antes disso a igreja era uma igreja mais de procura do Senhor, de busca do Espírito Santo. O Pentecostes aconteceu aqui, um pouquinho antes aqui dessa palavra que eu li. E que os irmãos compartilhavam a oração, compartilhavam a comunhão, partiam o pão todo mundo junto, fazer santa ceia, louvava a Deus em comunhão, todos juntos. E a gente percebe também que acrescentava no verso 47, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de salvar. Ou seja, a igreja antiga era tão cheia do Espírito Santo que todos os dias Deus mandava aqueles que Ele queria salvar para a igreja. Todo dia ia mais, todo dia ia mais um, cada dia ia 10, outro dia ia 20, e cada dia Deus ia acrescentando ali aquelas pessoas que precisavam ser salvas, né? Por quê? Porque a igreja estava sólida, com fundamentos, todos os apóstolos, né, que viviam com Jesus, Pedro, né, mais para frente, o apóstolo Paulo também se juntou a esse povo da igreja primitiva.
E a gente vê aqui que uma igreja sólida, com sustentação, onde os irmãos provêm comunhão, partilham do pão, são amigos, compartilham ali de tudo, Deus dá o crescimento, acrescentava aqueles que queriam salvar. Então, ou seja, cada dia mais tinha mais gente ali fazendo parte da igreja primitiva. Deus ia acrescentando, Deus ia dando crescimento. Mas por que Deus dava crescimento ali? Porque a igreja era sólida, os irmãos eram amigos, os irmãos compartilhavam o pão. O que falta a gente a ser como uma igreja primitiva? Cabe a cada um de nós pensar um pouquinho mais. Será que eu estou cuidando bem dos meus irmãos? Será que eu estou trocando ideia bacana com os meus amigos da igreja? Será que eu estou compartilhando as ideias com os amigos da escola? O que eu estou fazendo com o reino de Deus? Deus te deu um monte de habilidade. O que você está fazendo? Às vezes a gente coloca aí nossa habilidade, nossos talentos dentro do buraco, enterramos aquela moeda de talento, enterramos, em vez de multiplicar aquele talento, aquelas habilidades. Todos nós recebemos habilidades, cada um aqui talvez tenha uma habilidade e tem outros que talvez não sabem. Talvez, o que eu posso fazer para glorificar o nome do Senhor? O que eu posso fazer na casa de Deus? O que eu posso fazer para engrandecer o nome de Deus? Talvez você ainda não sabe, mas no estudo eu vi que cada pessoa consegue ter mais de 100 habilidades. Mais de 100 habilidades. Talvez você desempenhe uma habilidade melhor aqui e desempenhe uma habilidade com menos ênfase aqui, outra você desempenha muito pouco, mas você tem várias habilidades. Basta você estudar você mesmo, saber quais são as suas habilidades, né? Essas habilidades não são para a gente se gloriar, se vangloriar, para nós elevar nosso ego, não é para isso, é para glorificar o Senhor. Tem dois exemplos clássicos aqui de pessoas que receberam os dons e habilidades de Deus e não os saberam usar da forma correta e foram punidos com aquilo ali. Primeiro, essa Sansão recebeu o mandamento lá, não recebeu a bênção de Nazireu, recebeu força sobre-humana. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de cavalo, né? Derrubou um palácio inteiro com as próprias mãos. Como era forte aquele homem. Mas Deus falou para ele: estou te dando essa força aqui, mas é para você salvar o povo hebreu, retirar o povo hebreu da escravidão. O que Sansão foi lá fazer? Ele foi pagar de super-homem, de fortão para as meninas, querendo pegar as mulherzadas tudo. Sansão foi lá para a terra dos filisteus pegar a mulher, voltou e depois voltou de novo lá, pegava as mulheres tudo, beijava tudo. Sansão era mulherengo para danar e Deus não gostava disso. E ele foi só se afundando em mulheres. Chegou até que um dia ele conheceu uma mulher chamada Dalila, e aquela mulher finalizou ali com a vida de Sansão. Ela era bela, né? Dá para entender com a palavra de Deus que ela é muito bela. Porque Sansão, um cara forte, não ia interessar com mulher feia não tem para ninguém. Com certeza Dalila era muito bela. Então Sansão ali se interessou muito por Dalila e ele entregou ali seu principal segredo, que ele não podia falar seu segredo do cabelo, que se cortasse o cabelo sua flor se embora. Ele falou para ela, depois de 3 vezes que ela tentou, e no final ela cortou o cabelo de Sansão. Os filisteus o pegaram, furaram seus 2 olhos, porque na palavra mais aqui no verso 14 fala que ele se agradou pela mulher filisteia que agradava o seu olho. Deus foi lá e acabou com o olho dele.
E lá naquele palácio, Sansão se arrependeu. A palavra de Deus fala que ele se arrependeu dos seus pecados e Deus restaurou sua força. E ele foi lá e derrubou aquele palácio. Deus restaurou a força dele porque ele se arrependeu. E foi lá e derrubou o palácio e matou mais filisteus do que ele tinha matado antes. Mais de 3.000, fora os príncipes, governadores da época de Filisteu. Matou todo mundo, estragou lá aquele reinado. Mas ele morreu. Sansão era para viver até velhinho, seguindo os parâmetros que Deus tinha colocado para ele. Mas ele quis sair fora e Deus deixou que os filisteus fizessem aquilo com ele. Outro cara que recebeu uma habilidade do Senhor e não usou com sabedoria foi Jonas. Deus falou para Jonas: vai lá para Nínive e prega a palavra lá naquele lugar. Ele falou: não, eu vou lá para trás. Eu vou lá para trás. Tinha que fazer gracinha ainda. Eu vou para Nínive, não, eu vou para trás. Eu não vou lá pregar para aquele povo, não, porque aquele povo lá é muito. Eles são muito maus, muito assassinos. Desobedeceu a Deus, foi lá e entrou no barco, estava indo para trás, desobedecendo a Deus. Deus falou: vai para Nínive. Ele: não, eu vou para trás. Desobedeceu. Deus deu uma missão para ele resolver, de missão evangelística, para ele evangelizar o povo, e ele não quis ouvir a voz de Deus e foi fazer o que ele queria. O que aconteceu com ele? Foi jogado ao mar e comido pelo peixão. Peixão foi lá e comeu Jonas. Mas ele ainda estava vivo no ventre daquele peixe. O que aconteceu? Ele se arrependeu dentro da barriga do peixe, se arrependeu do seu pecado, de ter desobedecido o Senhor. Deus misericordioso como foi lá e abençoou o Jonas. Ele ficou 3 dias e o peixe foi lá e cuspiu ele fora. Onde que ele foi cair? Lá em Nínive. O peixe cuspiu ele lá onde ele devia ir. Ele podia ter ido tranquilinho num barco, sem passar tempestades, tribulação, ir para a terra de Nínive e fazer o que devia fazer. Mas não, ele teve que passar essa prova de cair na barriga do peixe, ser jogado ao mar, quase morrer. E ele caiu lá na terra de Nínive e começou a pregar a palavra de Deus. E a palavra fala que muitas pessoas se renderam ao Senhor, inclusive o rei de Nínive. E todo aquele povo ouviu a palavra de Deus. Descubra sua habilidade, sua identidade e use ela corretamente, para não acontecer com você da mesma forma que aconteceu com Sansão, que aconteceu com Jonas. Um dia esse fazendeiro encontrou a Cristo, encontrou o Senhor e mudou a vida dele. O Espírito Santo começou a mudar o temperamento dele. Ele era um cara ele era um camarada muito revoltado. Era um camarada muito revoltado. Não respeitava ninguém, não tinha respeito com a família. E Deus mudou aquilo ali, passou a ser um camarada mais respeitador, um camarada que tinha mais respeito pelos empregados, pela esposa, pelos filhos. Deus mudou o coração do cara. E chegou uma época de seca na África do Sul. E muitos fazendeiros perderam suas plantações devido àquela seca, falta de chuva. O que a gente está vivendo hoje aí no Nordeste, fazendeiros perdendo gado, plantação, perdendo tudo. Muitos fazendeiros perdendo as coisas na África. E aquele fazendeiro cristão falou: vou plantar batata. Aos fazendeiros: você é doido? Plantar batata? Você está doido? Não tem chuva. E batata era cara, semente para plantar batata lá era cara. E ele foi lá e mesmo assim comprou a semente, gastou o dinheiro que ele tinha, fez uma dívida no banco, foi lá e comprou a semente de batata e plantou. E as batatas para crescer tinha que chover bastante para as batatas crescerem, porque a batata cresce internamente, né? As batatas crescem dentro da terra. E foi lá, plantou na fé, orando a Deus, e não caía chuva, chovia pouquinho, e
vez em quando, ele plantou na fé, esperando o crescimento de Deus. E aconteceu que no dia da colheita, muitas pessoas vieram para ver de qual é que era as batatas lá, se ia nascer batata, se não ia. E vieram todo mundo. Olha que a fé de um homem cristão faz influenciar as pessoas ao redor. Todo mundo queria saber dessas batatas, essas batatas que nasceram mesmo. E na hora que ele foi lá tirar as batatas cada uma bitela, as batatas graúdas, né? As batatas mega graúdas, grandona, e aquilo ali inundou ali o poder de Deus ali naquele lugar. Os africanos nativos começaram a acreditar em Jesus Cristo, os outros fazendeiros começaram a acreditar em Jesus Cristo por causa da fé de um homem. Ele podia não crer nas batatas, podia não crer em Jesus, mas ele creu, e Deus fez umas coisas sobrenaturais na vida dele. Não é verdade? Outro erro que a gente comete, deixar as oportunidades passar. Um amigo meu me dizia das antigas que a oportunidade de um cavalo é um rabo na testa, porque se ele passar, você não consegue pegar mais o rabo dele, porque está na frente, o cavalo vai embora. Assim são as oportunidades que vêm na vida da gente, que a gente perde e depois a gente se arrepende. Talvez você está aqui de jovens e não tem a oportunidade de ser um pregador mais desenvolvido, ser um pregador maior, mas por causa de medo, você deixa o medo te derrubar e você não consegue desenvolver a habilidade, né? Você está perdendo a oportunidade de crescer, de ser um pregador melhor, de ser um levita melhor, né? De ser um tocador melhor, de ser um cristão melhor. Não podemos perder a oportunidade. Um dia eu estava rolando a célula e o pregador faltou. Imagine se o pregador faltou e eu não pregasse ali a palavra ali. E por incrível que pareça, tinha um visitante no dia. O pregador faltou, o visitante lá, e eu não vou pregar a palavra de Deus. A oportunidade estava ali. Eu podia abraçar, como também eu podia não abraçar, né? Mas eu fui lá e abracei aquela oportunidade e fui lá e preguei o evangelho no lugar daquela pessoa que faltou naquela situação. Não deixamos a oportunidade passar. Outro erro que a gente comete é família e Deus. Deus em primeiro lugar e depois tem que ser nossa família, tem que ser nossa prioridade de vida. Deus coloca ele na mente, segue em frente, mas ame seus irmãos, os irmãos de sangue mesmo, com respeito pelos irmãos, respeito pelo pai e pela mãe, honrar o pai e a mãe, os pais amando seus filhos, né? A gente pode ter um filho desobediente que acaba matando o pai de desgosto, matando o pai de depressão, matando a mãe de coisa ruim, de tristeza, né? Quer matar a mãe de tristeza, o filho desobediente, que o filho sai e volta de madrugada, a mãe não dorme, quer matar sua mãe de insônia, né? Vai para as ruas, para as noitadas e não volta para casa, a mãe não dorme, o pai não dorme, fica todo mundo preocupado, desobedece o pai, desonra o pai, chega em casa de vez em quando, compra uns pastelzinhos fritos lá no centro, traz para o seu pai, que faz um pastelzinho para você, compra aquelas flores de R$1 na floricultura, chega em casa, dá para sua mãe, também uma florzinha para a senhora. Você honrar pai e mãe, as mães ficam felizes. Se a gente colocar Deus, o Espírito de Deus vai colocando essas coisas no coração, vai mudando nosso temperamento, vai curando nossa desobediência da situação que a gente vive. A gente vai se tornando um cara mais tranquilo, um cara mais obediente, um mais respeitador, porque o camarada tem que ter base familiar. Porque se ele não tiver base familiar, ele não vai respeitar as pessoas na rua, na escola.
e vai crescendo, e os pais vão ali ensinando ele as coisas, e quando ele está maiorzinho, começa a respeitar o pai, e aquele respeito ali vai para a rua também, que ele vai saber respeitar as pessoas da rua, porque ele respeita o pai dele desse jeito. Outra coisa também que a gente comete erro, costumeiro, a gente acha que as derrotas, as falhas que acontecem dentro do ministério, dentro de uma igreja, são responsabilidade dos líderes e dos pastores da igreja, mas a responsabilidade é de todos nós. Responsabilidade de uma derrota, numa situação, de uma fraquejada do ministério em geral, a responsabilidade de todo mundo, porque Jesus não diz assim: pastores, ide ao evangelho, ide a todo mundo pregar o evangelho. Não é desse jeito que está a palavra de Deus. Ele não fala líder de louvor, vai e prega o evangelho. Ele não está falando líder de célula, vai e prega o evangelho. Ele está falando todos, ide por todo mundo, aborde toda criatura e pregue o evangelho. Isso é global. Então, todos nós somos responsáveis por isso. É responsabilidade minha, responsabilidade sua, de todos nós, né? E o que eu falei aqui, o crescimento não é só responsabilidade do pastor, é de todos. Ovelha é ovelha, porque o seu amigo passa a ser sua ovelha. Imagine se o pastor adoecer por um mês fora da igreja e não tiver ninguém para vir aqui e ministrar a palavra, né? O culto vai acabar porque o pastor está doente, não vai ter adoração do Senhor porque o pastor está doente. Então, alguém tem que vir, se levantar e fazer aquela responsabilidade ali acontecer. Não é verdade? Outra coisa, todos nós temos que ajudar nossos líderes. Ajude o seu pastor a desenvolver o trabalho, ajude o seu liderado, o seu líder a desenvolver o trabalho, para não ter um fardo pesado nas costas de uma pessoa só, né? Vamos dividir o fardo. Se colocar um fardo de arroz, com aquele tanto de pacote nas costas de um só, vai ficar bem pesado. Mas se cada um pegar um pacote de arroz, aí vai ficar mais leve. Fardo é de todos nós. Em 1 Timóteo, vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, abre aí, rapidamente. 1 Timóteo 1,15. Amém? 1 Timóteo 1,15. Lá no final. 1 Timóteo 1,15. E diz a palavra de Deus assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha aqui, que loucura! Olha que loucura, o apóstolo Paulo aqui falando, para salvar os pecadores, e dos quais eu sou, né? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está reconhecendo que é o principal pecador. Ele está falando: eu sou um pecador, mas nós temos que nos salvar. O apóstolo Paulo se salvando e salvando milhares, né? O apóstolo Paulo é o maior missionário que a gente tem aí de conhecer, né? E ele reconhecendo ali que ele era um pecador, sem vergonha, como todo mundo, né? Pecador, reconhecer, isso é humildade. Reconhecer: eu sou pequeno, isso é reconhecer, isso é humildade, isso engrandece o homem. Não sei, há uma palavra que diz assim: os humilhados serão exaltados, né? E os que se exaltam serão humilhados. Essa palavra
palavra está em algum lugar aí. Analisando que ideia, uma historinha de um camundongo, contou uma historinha de um camundongo para vocês. Tinha um camundongo, né, que vivia dentro do buraco dele lá no chão. O camundongo ficava só com medo do gato, ele ficava morrendo de medo do gato, né? Aí apareceu um mágico e falou assim: vou transformar esse camundongo em gato. Foi lá, transformou aquele rato num gato. Ele não tem mais medo do gato. Mas sabe o que aconteceu? Ele ficou com medo do cachorro. O camundongo ficou com medo do cachorro. O mágico foi lá e falou: mais uma moral para você. Transformou ele em cachorro. Só que depois que ele virou cachorro, ele ficou com medo da pantera. Ao mágico, eu vou dar mais uma moral para você. Transformou ele em pantera. Mas quando ele virou pantera, sabe o que aconteceu? Ele ficou com medo do caçador. Aí o mágico endoidou com ele: ô rapaz, desse jeito não dá não. Transformou ele em rato de novo. E falou para o rato: aqui, tudo que eu fizer não vai ter jeito, porque você tem medo de camundongo, você tem medo de camundongo. Não vai adiantar eu te transformar em gato, você vai continuar com medo de camundongo, você sempre vai continuar com medo. Virou para o rato e disse isso. E uma coisa, a coragem não é a ausência do medo. Acho que não existe ninguém que não tenha medo. Mas a coragem de enfrentar as coisas, mesmo com medo ali. Eu tenho medo de pregar, não sei o quê. Eu tinha um medão de pregar aqui. Quando eu virei líder de jovens, eu tinha medo de pregar, porque eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada, não conhecia muita coisa da Bíblia. Eu tinha medo, mas eu enfrentei meu medo. E hoje eu estou aí, arrastando o pé aí, fazendo uma pregação mais ou menos aí, mas falando do amor de Deus, porque eu enfrentei meu medo. Vim aqui cantar um louvor que igual nós fizemos aqui, também tinha medo. Eu ficava pensando: nossa, será que o pessoal vai me zoar porque minha voz é meio esquisita? Mas eu estou aí, estou enfrentando meu medo, né? Quando eu não tinha um grupo de rap, antes de me tornar um rap, eu ficava pensando: nossa, será que eu vou saber cantar rap? Será que os caras vão me zoar? Mas eu fui lá e enfrentei meu medo e fizemos um trabalho aí de hip hop, gravamos clipes, CDs, DVD, fizemos um trabalho aí, tudo voltado para o rap. Hoje a gente está aí enfrentando nossos medos. Talvez você fale assim: vou gravar aqui essa situação aqui, vou fazer essa pregação aqui, vou fazer esse louvor. E você está enfrentando o seu medo. Enfrente seu medo, não tenha medo. Amém. Essa é a palavra de hoje. Não tenha medo do crescimento que Deus vai dar para nós. Não tenha medo de crescer. Deus vai dar um crescimento para nós, mas você tem que ter fé que o crescimento vai acontecer. Você não vai ficar com medo do crescimento. Você não vai ficar com medo. Se apareceu alguém aqui, um visitante aqui no nosso culto, você vai saber fazer um culto abençoado e abençoar a vida daquele irmão. Fazer um culto bênção para ele, abençoar a vida do irmão para aparecer, sustentar, ser amigo, ser companheiro. É desse jeito que a gente tem que ser: erguer a mão, levantar aquele que está caído. Temos que aprender isso. Jesus nos ensinou tantas coisas que difícil de aprender, mas a gente tem que aprender. Deus te deu habilidade aí, muitas habilidades para você ganhar almas. Te deu muitas habilidades para você fazer alguma coisa no reino de Deus de importante. Faça alguma coisa importante para o Senhor. Mas eu ainda não sei fazer nada. O que eu vou fazer? Vai lá, vai buscar de Deus. Deus vai te mostrar alguma coisa para você fazer. Talvez você ache que não sei fazer nada, mas quando você fala de Jesus para o seu amigo,
na escola, você fala de Jesus de alguém no ônibus, você já está fazendo ali, está desenvolvendo uma capacidade ali, ó, de falar do amor de Deus. Levante um pouquinho para a gente orar. Vamos orar para Deus, agradecer a Deus por essa palavra de hoje, agradecer ao Senhor por estarmos aqui, porque, igual o apóstolo Paulo disse, temos que salvar os pecadores, mas dos quais eu sou o principal. Vamos reconhecer nossos erros, amém? Pai, procura um irmão que está do seu lado aí, coloque a mão sobre ele. Oh, glórias! Não fique sozinho, não. Procure o irmão que está do seu lado. Vamos lá.